Bom, acho que já começou. Boa noite para todo mundo, para todas, né, que estamos só em mulheres, e para quem estiver assistindo depois também. A gente está começando, então, o curso que chama O Corpo e a Cidade, em Clarice Lispector e Elisa Morante. Esse curso, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos ver se vai. Peraí. Deixa eu só diminuir a tela aqui. Tá, eu só queria fazer uma coisa. Deixa eu ver. Vocês estão vendo, né? O compartilhamento da tela. Sim, sim, os carinhos aí estão aparecendo. Bom, então, a gente está começando o curso Corpo e a Cidade em Clarice Lispector e Elisa Morante. Eu me chamo Helena Bressan, sou doutoranda aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Deixa eu só... Aqui. O curso, ele faz parte de um projeto. Eu faço parte do NECLIT, que é o Núcleo de Estudos Contemporâneos de Língua e Literatura Italiana. Sou bolsista do doutorado da FAPESC, da Fundação de Amparo à Pesquisa, aqui de Santa Catarina. E o curso, ele é fruto de um projeto que chama Conectando Culturas, que algumas de vocês falaram antes também, que faz parte do CNPq. Então, esse curso é uma iniciativa, o Conectando Culturas é um projeto entre algumas universidades, não só a UFSC, e que está fazendo alguns projetos, algumas iniciativas. Então, a gente tem um dicionário de literatura italiana traduzido no Brasil, que é um grande trabalho coletivo que já tem muitos anos, que eu vou trazer também um pouco de material dos dados que a gente tem no dicionário. E estão acontecendo alguns cursos de extensão. Na semana passada, terminou um curso que foi dado pelo Leonardo, que é um colega meu também. Então, o Conectando tá... E aí tem alguns eventos que estão rolando. E aí, se vocês quiserem ficar por dentro disso, também tem o site do NECLIT e tem o site do projeto Conectando. Opa. Vamos lá. Bom, a gente então está começando esse primeiro encontro, que eu chamei de encontro, não chamei de aula, mas é um encontro barra aula, que eu intitulei No Meio da Travessia, que é um trecho do Grande Sertão, Elisa Morante e Clarice Lispector. Então eu trouxe a palavra travessia porque a gente está inserida nesse meio entre dois países, né? Itália e Brasil. Então eu acho que tem perspectiva que é um entremeio também é importante para a gente pensar a literatura dessas autoras que vão acompanhar. Aqui eu trouxe dois trechos que eu gosto muito. O primeiro é da Hora da Estrela, que é um dos livros que a gente vai trabalhar, e que diz assim: como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer. Eu trouxe esse trecho justamente porque ele conversa com essa... Eu acho que é tudo uma grande... Tudo veio antes, assim. Então, o curso, ele parte da minha pesquisa de doutorado, que está em andamento, eu estou no final do terceiro ano, então estou em fase de escrita da tese. Mas ele também veio de algumas sementinhas que foram colocadas um pouco antes, assim. Então, eu me graduei em Letras Italiano, aqui pela UFSC, e entrei no mestrado com uma pesquisa voltada para um outro escritor, né? Só que era um escritor homem, italiano, que se chama Primo Levi. Não sei se alguém que está aqui já leu ou conhece, enfim. Ele foi prisioneiro de Auschwitz, passou um ano preso no campo de concentração, e então a minha pesquisa do mestrado era sobre um livro dele em específico,
que se chama É Isto um Homem. E aí, quando eu entrei no doutorado, que eu quis fazer o projeto para entrar, eu queria estudar uma escritora mulher, e aí acabei conhecendo a Elisa Morante, que eu só tinha escutado falar durante a graduação, mas nunca tinha lido ela, assim, detidamente. E aí, eu gostei muito do A História, que é o meu objeto de pesquisa hoje, e acabei entrando no doutorado. Só que o meu projeto de doutorado, e isso é muito bom também, porque ele mudou muito, assim. Então, esse curso, O Corpo e a Cidade, né, nessas duas autoras, a Clarice não estava no meu projeto quando eu entrei, e ela foi incorporada porque eu acho que foi 2021, eu fiz um curso sobre a Clarice, eu já tinha lido ela, já tinha lido A Hora da Estrela, então eu tenho um apego, assim, um carinho por esse livro, pela Macabea. E, e aí eu fiz esse curso e fiz uma disciplina do doutorado, que inclusive foi com a Patrícia Petterli, que é minha orientadora, e o meu artigo final, eu acabei juntando, fazendo uma leitura cruzada entre as duas autoras, entre a Clarice e a Morante. Porque eu tava gostando muito da Clarice, tava lendo muito ela, e fui vendo algumas aproximações, assim, mas ainda não tava tão claro. E aí comecei por via do corpo, trabalhar o corpo nas duas literaturas. E aí, depois disso, surgiu a ideia de fazer um curso também como uma forma de dialogar com outras pessoas, então dialogar aqui com vocês, né, com as pessoas que estão aqui, sobre esse tema do corpo e da cidade, que aí foi aparecendo ao longo da maturidade da minha investigação. E aí eu trouxe um trechinho de um poema que eu gosto muito, que é dessa poeta da Polônia, que ela fala o seguinte: porque afinal, cada começo é só continuação. E eu acho que é muito verdade, assim, porque as coisas, elas não, elas sempre vêm de trás, né? A gente nunca começa uma coisa do nada, assim. Então, o começo desse curso, ele também é, vem de antes, assim, vem desse meu percurso. Deixa eu passar aqui. Bom, então o curso a gente vai trabalhar essas duas autoras, a Elisa Morante, que eu vou pedir licença para vocês para falar no acento brasileiro, a Elsa Morante, e a Clarice Lispector. Eu trouxe aqui para vocês, eu vou trazer um pouquinho de cada autora, não trouxe tantos dados biográficos, porque eu acho que, enfim, se a gente procurar dados biográficos, tem em qualquer lugar. Mas os dados que eu trouxe é para a gente ir construindo esse caminho de aproximação e, sobretudo, de relação, não só aproximação, mas de relacionar as duas escritas. A Morente, então, ela nasceu em 1912 e ela morre em 1985. É uma escritora italiana de Roma, então ela fica sempre na mesma cidade. E ela começou a escrever muito jovem, assim, ela tinha muita facilidade para escrita, começou a se desenvolver, ela acabou publicando, ela desenhava, então, inclusive, isso é bem interessante, assim, porque ela escolhia, ela sempre participava do processo, sempre quando era possível, né? Ela participava do processo de editoração dos livros, assim, de escolher a capa, de estar atenta ao que ia aparecer nessa estética do que teria por fora do livro, né? Então, a leitura e a escrita foram atividades que foram acompanhando ela desde cedo. Ela aprende a ler e a escrever sozinha, um pouco antes até dela começar a frequentar o ambiente escolar. E no início, ela publicava com pseudônimos. E aí, o que é interessante também é que eram pseudônimos masculinos. Então, Antônio Carreira ou Renzo Diodati, que eram os pseudônimos masculinos que ela usava. O primeiro livro que ela publica chama Il Gioco Secreto, que foi um livro de contos que ela publicou em 1941. E aí, um tempo depois, já estava durante o período da Segunda Guerra, ela se exilou. A Morante foi casada com Alberto Moravia, que é um escritor também bastante conhecido dentro da literatura italiana.
E muitas vezes ela parece muito atrelada, até um pouco na sombra dele, assim. Eu acho que é importante também fazer essa separação, né? E eles acabaram se exilando durante a guerra, então ficaram um tempo em Fondi, que era uma cidadezinha, e ali eles ficam durante um tempo. Em 44, então um tempo depois, eles voltam para Roma e ela começa a publicar os outros livros. Então, aqui a gente tem eu trouxe uma tabela que está dentro do dicionário de literatura italiana, que é esse dicionário que eu estava comentando antes. E aí, aqui para a gente ter uma ideia das publicações dela. Então, o primeiro, em 1941, depois, em 42, ela publica esse livro de literatura infanto-juvenil, que inclusive é, foi acompanhado por desenhos dela, então ela desenhava também. E aí, quando ela volta do exílio, junto com o Moravia, ela publica o primeiro romance, que chama Menzogna e Sortileggio, que é um romance que não tem tradução ainda não foi traduzido no Brasil. E um tempo depois, em 57, ela publica L'isola de Arturo, que foi traduzido para o português, que é um dos livros dela que a gente tem traduzido, dentro da pouca literatura dela que a gente tem, né, no Brasil. A Ilha de Arturo, que é um romance, é um grande romance, que ela publicou em 57. Depois ela publica Alibi, em 58, 63, Lo Scialle Andaluso, que é um livro de contos. Ela começa na poesia em 68, com Il Mondo Selvato dai Ragazzini. Depois, o La Storia, que é o livro que a gente vai falar hoje, que é de 74, que é um outro romance também. Araceli, que ela publica em 82. E aí, em 87, aí já começam os livros póstumos, porque ela morre em 85, né? Então, Pro contra a Bomba Atômica é um livro de ensaios, que reúne todos os ensaios dela, e que, traduzido para o português, ele foi traduzido em 2017. Mas eu vou dizer a data para vocês depois com precisão. Então, esse livro de ensaios dela é o único que reúne todos os ensaios, está traduzido. Depois a gente vai ter o Diário 1938, que é um livro de memórias dela, que foi publicado em 89. Racconti dimenticati, que é um livro de contos de 2002. La Mata, que reúne as cartas que ela escreveu, que ela recebeu, que foi publicado em 2012. E Anedota Infantile, que é um livro de memórias, que é um diário, que foi publicado em 2013. Vamos só voltar um pouquinho aqui. Depois desse período, então, ela começa a publicar na Itália e ela esteve no Brasil em 1960. Ela foi para o Rio de Janeiro e para Brasília, essas duas cidades, e ela esteve aqui com o Moravia, então, para acompanhar ele. Ele veio para o Brasil. O Moravia, na época, já era traduzido aqui no Brasil. E a Morante, ela já tinha algumas publicações, inclusive L'isola de Arturo. E aí é muito curioso, porque eu também, nesse processo de pesquisa do doutorado, eu também estou investigando a recepção dela no Brasil e como que se deu, assim, como que se dá essa cartografia, esse mapeamento das traduções. E em 1960, quando ela vem, ela ainda não era traduzida e já tinham alguns dos principais livros dela já tinham sido publicados na Itália. Então ela demora bastante para chegar no Brasil, porque o primeiro livro dela traduzido, que é o La Storia, só vem em 76. Então, assim, quase 15 anos depois. Aqui eu trouxe um outro gráfico que é bem impactante, porque em laranja estão as obras traduzidas e nesse azul meio esverdeado estão as publicações dela na Itália, né? As publicações italianas. E aí a gente pode ver uma discrepância, assim, porque ela publica até 74, e só em 76 que tem a primeira tradução dela no Brasil, que é o La Storia. Aí depois em 81, aqui,
em 2003, em 2017 e 2019. Então a gente percebe que tem muitos hiatos, assim, não, sobretudo hiatos temporais, e muito do que ela publicou na Itália ainda não foi traduzido. E um dado interessante também é que duas dessas publicações, dessas traduções, são livros repetidos, porque a gente tem duas edições do La Storia, traduzidos para o português, e duas edições da Ilha de Arturo. Então, considerando essas duas repetições, a gente dá uma enxugada nas traduções dela aqui no Brasil. Vamos lá. Aqui, então, eu trouxe a linha temporal para gente se atentar. Essa primeira publicação, então, a Morante, ela é trazida para o Brasil em 76, com essa capa verde. Eu vou comentar no nosso próximo encontro, a gente vai falar mais sobre a história especificamente. Mas já posso adiantar para vocês que a história de publicação dele na Itália foi bastante conturbada, assim, o La Storia, ele é considerado como um grande caso editorial na Itália, quando ele saiu, e aí depois, mais pra frente, a gente vai ver isso. E ele foi traduzido para o português com essa capa que tá dizendo ali, o maior best-seller dos últimos tempos na Itália. E aí eles se atentam muito, eles fazem essa propaganda, essa grande propaganda da quantidade de cópias que foi vendida, porque realmente foi quando a Morante publicou na Itália, ela queria uma edição que fosse acessível. Então, eles fizeram um livro de bolso, era um livro menor, mais econômico, com um valor bem mais acessível, e foi muito vendido. Então, quando eles trazem, né, quando a editora que era a editora Record, traz esse livro em 76 para o Brasil, eles colocam essa capa e esse chamado, essa propaganda junto na capa, assim. Quase como se... ou seja, o sucesso na Itália permitiu e fez com que ela fosse traduzida pela primeira vez aqui no Brasil. E aí eles colocam essa frase muito também para chamar os leitores. Essa segunda edição do La Storia, que é aqui em português, né, a história, e o H sempre com a letra maiúscula, saiu pela Círculo do Livro em 81, então eles fazem uma reedição, e é a mesma tradução. Então, a tradutora é a Vilma Freitas, ela traduziu os dois, então eles só fizeram uma outra editoração, mas a tradutora é a mesma. E aí a capa já vem um pouco diferente, assim, a gente percebe que a narrativa está muito mais explícita dentro na capa, né, nessa parte de fora que vai apresentar o livro, enquanto que o primeiro, de fato, ele é muito mais num sentido quase um apelo mercadológico do que realmente pensar o que é o livro, né, o que está trazendo o La Storia. E aí a gente faz um grande salto de 81 para 2003, que é quando é traduzido A Ilha de Arturo. Essa tradução, depois ela vai ter uma outra tradução, então ali em 2017, quando sai A Ilha de Arturo pela professora Roberta Barni, que é uma professora da USP, que também, já vem uma outra capa mais colorida e capa dura. E isso é até curioso, porque as duas reedições, tanto a reedição do Astoria quanto da Ilha de Arturo, são em capa dura. Não sei se coincidentemente, mas as duas edições são mais requintadas, né? Vamos dizer assim. E aí, de 2003, então, para 2019, desculpa, a gente tem a reedição de A Ilha de Arturo. Em 2017, um pouquinho antes, vem a tradução feita pelo Davi Pessoa, que fez o doutorado também, estudou a Morante junto com outro autor, e ele traduz esse livro de ensaios, esse livro que reúne todos os ensaios dela, que é um livro bem pequenininho. Deixa eu... Ele é realmente, assim, bem pequenininho de tamanho, e chama Pró ou Contra a Bomba Atômica, que inclusive é o título de um dos ensaios que
que compõem o livro. Vamos lá, um pouquinho mais para frente. E aí aqui a gente... É isso, eu acabei... prefiro não entrar tanto, a gente ficar tanto na biografia das duas autoras por muito tempo, para a gente já conseguir entrar nos temas do corpo, da cidade hoje, e já para entrar no texto literário também. A outra autora que a gente vai trazer, então, é a Clarice Lispector, que existe a Elena Ferrante, né, que é essa autora que está sendo muito, muito lida hoje, tem a febre ferrante, que a gente chama, e que uma das inspirações ela fala tanto da Clarice quanto da Elsa. A Clarice, eu vou passar, acho que mais rapidamente, assim, porque também acho que a gente já conhece mais ela. Essa escritora brasileira que nasceu na Ucrânia. E aí, antes eu também estava falando de travessia, e a Clarice também viveu esse processo de travessia, porque ela nasce numa cidadezinha quando os pais estão imigrando para o Brasil, né, fugindo da guerra. Então a gente percebe também que o contexto da guerra está presente tanto na Morante quanto na Lispector. Ela nasce em 1920, falece em 77, que é no mesmo ano de publicação do livro que a gente está falando, Da Hora da Estrela. E aí passa por esse processo de imigração da família até chegar no Brasil. E aí eles chegam em Maceió, ficam um tempo, se mudam para Recife, e aos 14 anos ela vem para o Rio de Janeiro, que é a cidade onde ela vai estudar, vai trabalhar, vai se casar e vai viver o resto da vida dela. Vamos lá. Alguns dados aqui que eu trouxe para vocês. Eu botei ali o casamento com o Mauri, ele era um diplomata, né? Então eles viajavam muito juntos. E justamente para falar depois da viagem dela para a Itália, que é junto com ele. Perto do Coração Selvagem é o primeiro livro da Clarice que é publicado. Ela publica em 43. Então, a gente percebe que as primeiras publicações das duas autoras também estão em tempos muito próximos, porque a Morante publica em 41 e a Clarice publica em 43. Então, anos muito, muito contemporâneos. Clarice na Itália, né? A Clarice, ela se casa com esse diplomata e houve um período ali de agosto de 44 e abril de 46 em que eles vão para a Itália. Aqui, tinha alguém entrando aqui na sala também. Eles vão para a Itália e ficam lá um tempo. Então, a Clarice, ela trabalha em um hospital comandado pelos norte-americanos, ajudando nos cuidados desses soldados brasileiros que foram feridos ou que, né, enfim, estão ali padecendo, estão doentes nos combates. E é muito interessante porque, na época, então, ela já era escritora, ela já escrevia, e uma das enfermeiras conta que ela escrevia cartas dos soldados para serem enviadas para as famílias deles, assim. Então, ela também tinha esse papel, ela exercia esse papel de Tudo mediadora. cortado. Corta modelo internet, acho. Gente, tem alguém com o microfone ligado, eu vou pedir para desligar, só para não dar interferência. Então ela exercia essa atividade também, já como escritora, como mediadora entre esses homens que estavam ali no combate e as famílias, enfim, no Brasil. Então ela escrevia, né? Nesse período também, ela conhece um poeta italiano que é o Giuseppe Ungaretti, que inclusive ele teve quase uma tentativa de tradução de alguns trechos do livro dela, Perto do Coração Selvagem, que ia sair como uma tradução, e acabou não dando certo, assim. Mas aconteceu esse contato com o Garetti, eles ensaiaram essa publicação, a tradução desses trechos, mas acabou que essa publicação, essa tradução, por parte dele, nunca aconteceu, e aí Perto do Coração Selvagem
sai anos depois em uma outra tradução. Aqui eu trouxe uma foto só para ilustrar, mas não é a Clarice, tá? É só a título de imagem. Vamos lá. Aqui. Não sei se vocês reconhecem esse retrato dela. É um retrato que foi pintado pelo Giorgio De Chirico, que é um pintor italiano. Foi feito em 1945, quando ela estava em Roma. Então, a guerra estava quase terminando. E ela vai para a cidade, porque quando ela morou na Itália, essa estadia na Itália, ela e o marido ficaram em Nápoles. Então, eles viviam na cidade de Nápoles, que é ali pertinho de Roma. E na ocasião em que ela foi pintada pelo Giorgio, foi retratada, eles estavam em Roma. E aí aqui eu trouxe um trechinho de um poema do Drummond, que o Drummond, eles tinham uma amizade muito forte, tinham um laço, e o Drummond escreve esse poema, que chama Visão de Clarice Lispector, que ele publica, esse poema sai em 77, em dezembro de 77, que foi o mês e o ano em que ela morre. E justamente ele fala sobre a Clarice muito numa perspectiva de um mistério, assim. E aí, eu trouxe só um trechinho do poema pra gente ler, em que ele fala: Clarice não foi um lugar comum. Carteira de identidade, retrato. De Quirico a pintou? Pois sim. E aí, ele continua, ele fala: o mais puro retrato de Clarice só se pode encontrá-lo atrás das nuvens que o avião cortou. Não se percebe mais. De Clarice guardamos gestos. Gestos, tentativas de Clarice sair de Clarice para ser igual a nós todos, em cortesia, cuidados, providências. Clarice não saiu, mesmo sorrindo. Dentro dela, o que havia de salões, escadarias, tetos fosforescentes, longas estepes, zimbórios, pontes do Recife em bruma em voltas, formavam um país, o país onde Clarice vivia, só e ardente, construindo fábulas. E aqui é interessante também, porque ele traz essa dimensão das fábulas, e o fabular, ele também vai estar muito presente na literatura da Morantes, que brinca, que flerta um pouco com o mundo infantil, com as crianças. A gente vai ver, isso está muito presente no L'Astoria. Acabou que não entra tanto no tema que é o corpo e a cidade do curso, mas a infância ela é muito explorada. Então esse fabular, né, essa fabulação, ela também vai estar presente na escritora italiana. E aí esse retrato então do De Chirico, ele foi feito em 45, né? E eu trouxe aqui uma citação em que ela tá contando desse momento. E aí a Clarice diz o seguinte: eu estava posando para De Chirico quando o jornaleiro gritou: É finita la guerra! Eu também dei um grito. O pintor parou. Comentou-se a falta estranha de alegria da gente e continuou-se. Daqui a pouco eu perguntei se ele gostava de ter discípulos. Ele disse que sim, e que pretendia ter quando a guerra acabasse. Eu disse: Mas a guerra acabou. Em parte, a frase dele vinha do hábito de se repeti-la, em parte do fato de não ter mesmo a impressão exata de um alívio. E esse fragmento tem um trecho que é um verso de um poeta que eu trabalhei quando eu era bolsista de iniciação científica, que foi o Giorgio Caproni, em que ele tinha um verso que ele dizia que a guerra é la guerra penetrata nell'ossa, então a guerra penetrada nos ossos. E me lembrou muito esse trecho, porque aqui eles estão ali dentro daquele ambiente fechado, então a guerra está acontecendo, e é também um cenário que a gente pode transpassar para o L'Astoria, porque isso também acontece na narrativa, a guerra como um pano de fundo, né? Bem importante.
E, ao mesmo tempo, então a guerra acabou, mas é como se ela não tivesse acabado. E a dimensão o sentido desse verso, né, que o Caproni vai trazer, da guerra penetrada nos ossos, é justamente essa coisa que fica incrustada, assim, que não é uma coisa que passe, não é um evento histórico que vai passar, ele fica. E aí a guerra vai aparecer muito no La Storia, e não a guerra, mas tem uma dimensão também de uma crise que acontece que também vai aparecer na Hora da Estrela da Clarice. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Gente, se quiserem me interromper, enfim, fiquem à vontade, tá? Deixa eu ver se tem. Ellen, pode falar com a mão levantada. Não, eu só queria falar a respeito de que você disse no início sobre a travessia, né? E nesse ponto que acaba a guerra e eles estão assim dentro de um ambiente fechado, né? Como se isso fosse a capa de Vetro, né? Assim, acho que é o Montale que fala um pouco disso. E essa capa de Vetro é um pouco de vidro, né? Essa capa de vidro, ela faz a gente se insensibilizar e ao mesmo tempo serve de uma sustentação, né, para a gente passar por essa travessia. Não sei, me veio isso na hora que leu ali aquele fragmento acho que da crônica, né? Sim. E é interessante também porque o vidro, né, falando do material do vidro, ele aparece tanto na Hora da Estrela quanto no La Storia, e que tem a ver também com uma coisa de reflexo, né, da gente se ver também. Então, eu acho que. E aí puxa também o gancho do olhar, da gente, do se olhar, do olhar o outro, que também vai aparecer nas duas narrativas, e que esse olhar ele vai servir muito para a gente pensar a análise do corpo, partindo das duas narrativas, assim. Eu pensei isso também no finalzinho, quando disse que quando ela se viu no olhar do pintor, né? Que ela faz essa menção, repeti-la em parte do fato de não ter mesmo a impressão exata de um alívio. Quer dizer, ele está tão acostumado a repetir isso que para ele está entranhado dentro do corpo, Uhum, né? Então, talvez a palavra dentro, igual o Caproni fala, né? Essa penetração, ela é um pouco também essa capa de vidro, né? Que uhum, é um pouco o olhar, né? O deslocamento para ver se é através do outro. uhum, exato. E falando em repetição também, a gente pode pensar no gesto repetitivo da Macabeia quando ela tá datilografando, né? Que ela fica ali incessantemente na máquina de escrever, que é também que é um gesto muito repetitivo, que vai ter relação com o contexto em que ela está inserida, né, na cidade do Rio de Janeiro, que está se modernizando, e que justamente o sujeito ele só está reproduzindo, assim, ele só está vivendo, né? Então, vamos guardar aí a repetição, a palavra repetição, que ela vai aparecer. Mas obrigada, Ellen, pelo comentário. Gente, é isso, tá? Vou repetir. Se alguém mais quiser também, pode levantar a mão que a gente passa a palavra. Vamos lá. Então, eu falei um pouco das publicações da Morante, tanto na Itália quanto no Brasil, né? Essa linha do tempo que ela acaba sendo muito, muito lacunar, porque a gente tem muitos espaços de tempo sem tradução. E agora a gente entra na Clarice Lispector, traduzida na Itália. A Clarice, ela chega na Itália muito por conta da crítica feminista que tá lendo Clarice na França. Então, primeiro, pensando, né, todos esses deslocamentos, a gente primeiro vai ter a reverberação da Clarice e as leituras dela na França, com as leituras francesas e as teóricas feministas, e depois ela vai ser deslocada para a Itália. Na Itália,
ela que inclusive é um pouco um desejo meu, eu espero conseguir fazer o doutorado sanduíche na Itália, para também investigar a tradução da Clarice lá, né, estando também geograficamente em loco. Mas o primeiro livro dela traduzido foi Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, né, que é traduzido em 81. Então, se ela já tinha começado a publicar nos anos 40 aqui no Brasil e ela só chega na Itália em 81. Então a gente também tem um grande salto, né, no tempo dessas publicações. Foi publicado pela editora La Rosa, essa primeira edição, que eu trouxe aqui para vocês a capa. E aí, entre 81 e 89, a gente tem muitas traduções da Clarice, tem um pequeno boom, assim, da literatura dela na Itália. Em 82, sai A Paixão Segundo GH, que também foi um livro bastante lido. E Perto do Coração Selvagem, que eu tinha falado para vocês que foi o livro que o Ungaretti ensaiou alguma tradução, mas acabou não vingando, não deu certo. E aí ele sai em 87. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. A Hora da Estrela, né? Que é o nosso livro. Ele vai sair em 89, na Itália, também com essa capa. E aí eu fiz eu agora que estou fazendo um pequeno salto para 2022, então ano passado, que saiu uma publicação que se chama Cercavo un'immensità, Vita di Clarice Lispector, que é esse livro que é voltado para o público jovem, para as crianças, e é uma biografia dela. É uma biografia da Clarice que saiu agora na Itália, então é muito recente, ano passado, e que foi escrita pela Lisa Ginsburg, que pelo sobrenome, talvez vocês reconheçam, puxem alguns nomes de Natalia Ginsburg, Carlo Ginsburg. Ela é neta da Natalia, e inclusive ela foi traduzida esse ano pela editora Nós, aqui no Brasil, com a tradução da Francesca Cricelli. Saiu um livro dela que se chama Carapaz. Ela, inclusive, veio para o Brasil na ocasião do lançamento do livro. E, então, é uma autora que está começando a ser lida aqui no Brasil, né, com essa primeira publicação, essa tradução. E ela escreve, então, essa biografia da Clarice, que foi publicada na Itália para o público italiano jovem, infanto-juvenil, e o livro é todo ilustrado. E aí a gente percebe também que, além do semblante da Clarice, a cidade do Rio de Janeiro já começa a aparecer, né? A dar os seus indícios. Bom, então, esse primeiro, vamos dizer, o início da nossa travessia, para a gente conhecer um pouquinho, relembrar alguns dados importantes, tanto da Clarice quanto da Morante. E aí, agora, a gente entra na questão do corpo. Antes de eu trazer para vocês o texto literário, né, eu quis trazer uma artista que chama Maria Lai, que é essa senhora que está aqui na foto, que inclusive eu mandei no e-mail que eu mandei para vocês ontem e hoje, eu botei justamente essa imagem, que eu quis recuperar aqui na nossa aula, porque essa artista, ela ela criou uma arte relacional. E aí, essa arte relacional, ela vai ser muito interessante justamente para... Deixa eu só ver o chat aqui. Tá. Só as pessoas, que interessante, que tem um livro maravilhoso. Para não ficar perdida aqui no... voltando. A Maria Lai, então, ela é essa artista sarda, da Sardenha, da cidade de Ulassai, que é a cidade natal dela, que é onde ela vai fazer essa grande performance que eu vou mostrar para vocês,
que tem a ver com esse gesto dela segurando esses fios na mão. E a Maria Lai, ela fala que isso que a arte deve fazer, nos fazer sentir mais unidos, porque sem isso não somos seres humanos. Então, toda a produção dela, a produção artística dela, ela aparece também na Bienal de Veneza, anos depois. Ela está pensando numa arte que relacione. Então, relacione as pessoas, relacione coisas, relacione o ambiente. E isso vai ser muito interessante para a gente pensar e fazer essa... conseguir estabelecer os fios, assim, que vão criando esse caminho entre a Morante e a Clarice Lispector. Aqui eu trouxe, então, uma imagem que é dessa performance, enfim, dessa arte que ela faz de intervenção na cidade. Não sei se vocês já viram, se conhecem, mas se chama Legar-se alla Montagna, que foi feita em 81, na Itália, na cidade de Ulassai, que é a cidade natal da Maria Lai, na Sardenha, na ilha da Sardenha, né? E, como vocês podem ver nas imagens, as pessoas, então, estão segurando, esses fios são tecidos, são fios de tecido, que foram doados por uma pessoa da cidade também. Ao todo, nessa performance, tem inclusive tem um documentário no YouTube que eu posso depois enviar o link para vocês, que é muito interessante porque ele mostra as pessoas colocando, assim, e formando esses fios na cidade. E a cidade, ela é toda coberta, então ela é toda relacionada, ligada por esses fios de tecido, que é esse fio azul. E a ideia era justamente ir construindo, como se fosse construindo um grande bordado para pensar as relações entre os habitantes da cidade. Então, não é uma arte que foi feita sozinha, não foi a Maria Lai que foi ali e colocou os tecidos. Não, todo mundo, toda a população da cidade participou desse cenário, né? Então, a cidade e os habitantes como protagonistas dessa arte. E aí eles iam entrelaçando esses fios de tecido por entre as casas, nas montanhas, entre janela, porta, e tinham alguns símbolos. Então, eram 25 quilômetros de tecido, é muita coisa, era muito longo, para dar conta, né, de toda a cidade. E aí, esses laços, eles representavam o grau de afeto, de parentesco entre as pessoas. Deixa eu só, para falar para vocês bem certinho. A artista, então, decide revelar os laços que unem a aldeia e que a fita passará de forma diferente, dependendo do relacionamento entre as famílias, entre casa e casa. E isso que é interessante, porque se houvesse laços de parentesco e afeto, um pão, aqui eu acho que acabou não aparecendo, mas tinha um pão festivo que seria acrescentado nessa fita. Então, o pão também como esse símbolo de união. Se houver laços de amizade, então não um grau de parentesco, seria só um nó. Esse fio seria só um nó. E se, por outro lado, houvesse alguns motivos para ressentimento e para desavença, só a fita que passaria. Então, não teria nenhum outro objeto perpassando essa relação. Eu trouxe aqui uma outra imagem que também foi escolhida propositalmente, porque traz essas crianças segurando os fios, quase numa brincadeira ali. A gente vê umas crianças atrás que estão rindo, estão sorrindo, e estão brincando com esse tecido e também com essas relações, né? E eu trouxe uma citação do Jean-Luc Nancy, em que ele fala: nunca há um corpo sem outros corpos. E eu acho que esse fragmento, essa citação do Nancy, ela vai ser fundamental para a gente pensar todas essas relações
sobretudo desses corpos femininos que aparecem, que a gente vai analisar nas narrativas, tanto o corpo da Macabea, que já é uma personagem mais conhecida, quanto da Ida, que é a protagonista do Lastória. Então, a gente pensar que esses corpos, eles nunca... A gente não se faz sozinho, né? Então, a gente sempre está em relação. E aí, essas duas palavras, corpo e relação, vão ser muito importantes para gente ir desenrolando e se enrolando nesses fios. Agora, a gente entra... Eu trouxe uma fotografia do filme da Hora da Estrela, né? Em que a Macabea está se olhando no espelho. E, junto dessa imagem, eu trago uma citação que também é do Nancy, que é de um livro dele que chama 58 Indícios sobre o Corpo. E aí ele vai enumerando, do 1 ao 58, e o fragmento 36, ele fala o seguinte: corpos. Um corpo é uma coleção de peças, de pedaços, de membros, de zonas, de estados, de funções. Cabeças, mãos e cartilagens, queimaduras, suavidades, emissões, sono, digestão, horripilação, excitação, respirar, digerir, reproduzir-se, recuperar-se, saliva, coriza, torções, cãibras e grande... Enfim, ali já colocou um francês, me complicou. É uma coleção de coleções. Corpus corporum, cuja unidade resta uma questão para si própria. Mesmo a título de corpo sem órgãos, ele tem uma centena de órgãos. Aqui, o Nancy, então, ele vai... muito... Eu acho que essa citação, ela cabe muito para o nosso olhar sobre esses corpos femininos que a gente está tratando, porque ele não está falando de um corpo total. Então, a gente não consegue ter essa visão totalitária, porque não é um todo, não tem como, apesar do corpo estar integrado, mas ele tem as suas partes, e sobretudo porque o corpo na Hora da Estrela e no A História, ele vai se dar por esses indícios. E a palavra indício, ela é importante porque ela já traz a dimensão do olhar, que vai ser que é um dos sentidos, né? Que vai ajudar nessa análise. Então, como que as personagens, elas são olhadas, como que elas se olham, como que elas enxergam o próprio corpo, se elas enxergam o próprio corpo ou não, porque às vezes também essa visão é um pouco... É um espelho enferrujado, não tem uma visão total. E aí, por isso também a imagem da Macabea quando ela tá se olhando no espelho. E esse fragmento também vai trazer a dimensão, então, de todos esses elementos que compõem o corpo. Então, cabeça, mão, as emissões, o sono, a digestão, a excitação, a respiração, que a Macabea, por exemplo, em muitos fragmentos, em muitas passagens do livro, quando o Rodrigo SM, que é o narrador, está escrevendo sobre a Macabea e está contando dela, ele fala que ela só respirava, então ela inspirava e expirava, inspirava e expirava. E essa respiração, ela também vai ser fundamental no sentido de que para a gente estar vivo, a gente precisa respirar. E para a gente falar, né, para sair som, para sair voz, também a gente precisa respirar. Aí ele traz a saliva, que tá nessa região da boca, então que também tem muita relação com a voz. E a voz também vai ser a voz que também é corpo e que também vai aparecer tanto na Hora da Estrela quanto no Lastória, como uma parte desse corpo, né? E se a gente lembrar, por exemplo, quando a Clarice escreveu A Hora da Estrela, ela deu 13 títulos. Então, a gente não tinha só A Hora da Estrela, a gente tinha alguns títulos
E um desses títulos, eu vou pegar aqui, ela fala... Ela não sabe gritar, é um dos títulos que ela deu. Lamento de um Blue. Saída discreta pela porta dos fundos. Registro dos fatos antecedentes. Eu não posso fazer nada. Quanto ao futuro. E um desses 13 títulos, é o direito ao grito, que é um título muito, muito simbólico se a gente pensar na voz, na dimensão da voz como um corpo, e que também, quando a gente, no encontro para falar da Hora da Estrela, a gente vai entrar nessa questão da voz, né? Como que a voz aparece, como que ela se corporifica e também aparece como a cidade, porque o Rio de Janeiro da Macabea, ele tá muito presente nos sons, na buzina dos carros, no rádio. Ele não é mais não é uma cidade que aparece fisicamente, geograficamente, lugares da cidade. A gente tem alguns elementos que vão criando a imagem da cidade, e um desses elementos, justamente, é o som. Vamos lá. Então, passada esse trecho do Nancy, a gente entra nas duas obras que a gente vai trabalhar. A primeira, a História, que foi traduzida em 76, publicada em 74 na Itália. Eu coloquei essa capa, aqui eu tenho as duas edições do A História, mas eu trabalho sobretudo com a segunda, que é a de 81. O ano de 74 que eu coloquei aqui é o ano de publicação do livro em italiano, tá? Só pra gente não confundir. Em 77 é publicado A Hora da Estrela. Vamos lá. Bom, aqui eu trouxe a epígrafe, né? A epígrafe que abre o livro A História é um trecho, é um versinho de um poeta que chama César Valerro, que é um poeta peruano, em que ele fala: para o analfabeto a quem escrevo. E essa epígrafe, ela é bastante significativa porque lembram que eu tava comentando sobre o caso editorial do La Storia na Itália, né? Quando ele foi publicado. E aqui é como se a Morante, ela quisesse, ela não quer falar, ela quer ser lida por essas pessoas que talvez não saibam ler. Então ela tá escrevendo sobre essas vidas marginalizadas, ela tá escrevendo sobre essas vidas e quer que essas vidas também leiam o que ela tá escrevendo. E propriamente daí vem esse desejo da publicação ser mais acessível e ser numa versão mais econômica, mais barata, para as pessoas conseguirem comprar, né, o livro e terem acesso à obra, à literatura. E aí, quando ela traz essa epígrafe, ela é como se ela se colocasse num lugar de... Ela não tá falando no lugar daquelas pessoas, né? Porque aquelas pessoas também têm uma voz, mas é como se ela estivesse emprestando a voz dela para falar sobre aquelas vidas. E que é um pouco também, então, a gente percebe que a dimensão da voz, do som, do grito, tá sempre muito presente nas narrativas. E aí, ali embaixo, eu coloquei um trechinho da dedicatória, que é escrita pelo autor, né? E que ele fala assim, na Hora da Estrela. Essa história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Trata-se de livro inacabado, porque lhe falta resposta. Resposta esta que espero que alguém no mundo me dê. Voz é uma história em Technicolor, para ter algum luxo, por Deus, que eu também preciso. Amém para todos nós. E esse trecho, ele é também muito...
ele é muito importante porque ele tá dando essa dimensão desse estado de emergência e que a gente pode fazer também uma relação do estado de emergência em que os personagens do La Storia estavam vivendo, porque eles estão em meio às explosões e aos bombardeamentos da Segunda Guerra em Roma, eles estão nesse contexto. E a história da Macabea, ela se coloca, então, o narrador, já no início do livro, ele dá esse sentido, que é uma história escrita num estado de emergência e calamidade pública. E essa dimensão do público também vamos deixar assim guardadinho, que também é importante para a gente pensar depois da Macabea. Trata-se de livro inacabado, porque ele falta resposta. Resposta essa que espero que alguém no mundo uma dê. É uma história em Technicolor. E isso é muito interessante porque em vários momentos é como se a Macabea ela tivesse quase apagada, assim, porque a imagem dela que vai aparecendo, que vai sendo construída durante o livro, apesar da sua resistência, que a gente vai falar também, é como se fosse uma imagem, uma mulher passando, né? Que é quando o narrador vê ela no meio dessa multidão, essa nordestina passando, né? Ele pega o olhar dessa nordestina que tá passando em meio a esses outros corpos. E quando ele fala que é uma história em Technicolor para ter algum luxo, por Deus, que eu também preciso, ele tá tratando já dessa miséria mesmo, né? Que vai ser o pano de fundo da vida da Macabea, né? Apesar, é isso, de seus momentos de resistência, de emoção, quando ela chora a primeira vez, por exemplo, quando ela escuta uma música, né? Não sei se vocês lembram dessa cena muito linda, quando ela escuta a canção, que é uma canção italiana, que é Una furtiva lacrima, e ela chora, escorre, né? Os olhos dela enchem de água, e ela percebe que ela pode viver de uma outra forma. Então, isso tudo também está presente. Vamos lá. Aqui, a gente está entrando, então, um pouco nas narrativas, né? De forma bem, bem embrionária, porque semana que vem, no próximo encontro, a gente vai entrar no texto literário. Mas eu quis trazer os trechinhos iniciais dos dois livros, porque eu acho que sempre é muito importante assim a gente se atentar nas leituras, né, os inícios dos livros e o que esses fragmentos iniciais eles estão dizendo. E aqui eu trouxe a imagem de fundo, aqui está a Morante com o Pasolini, que é uma figura também importante. A Morante, ela estava muito inserida nesse ciclo de literários, enfim, de escritoras mulheres também, a Natalia Ginsburg, que era contemporânea dela. Mas ela também viveu um pouco separada, assim, um pouco fechada na escrita dela, sem tantas relações, apesar de conhecer essas pessoas. Ela tinha uma amizade muito forte com o Pasolini, que é também a figura desse intelectual italiano que é bastante importante, né? E aí aqui, então, eu acabei trazendo eu trouxe essa imagem porque tem alguns homens, ela tá no meio de alguns homens, uma mulher, e o início do texto do La Storia, o primeiro fragmento diz o seguinte: num dia de janeiro do ano de 1941, um soldado alemão, de passagem, aproveitando uma folga, encontrava-se sozinho, perambulando pelo bairro de São Lourenço, em Roma. E essa citação está na página 17, então, de fato, é o início, assim, quando a gente abre o livro. Uma outra coisa, um outro dado que eu ainda não trouxe, porque a gente também vai falar um pouco mais no próximo encontro, que é a estrutura do livro,
mas que eu vou falar um pouquinho agora só pra gente, acho que se ambientar. Como a Hora da Estrela já é mais lida, já é mais conhecida, eu vou me deter um pouquinho no La Storia. A divisão do livro é bem importante para pensar a escrita, porque todos os capítulos, então o livro é dividido em capítulos, e os capítulos, sempre antes do capítulo do texto literário, né, da literatura, da narrativa, eles vão estar acompanhados por um capítulo anterior. Então é como se tivesse sempre um capítulo anterior, outro capítulo que vem antes. E esses capítulos que antecedem a narrativa, né, eles são capítulos históricos. Então, o título do livro é A História, não é à toa, e a história com um H maiúsculo, justamente porque o que a Moretti está trazendo ela faz esse jogo e um pouco tenta montar esse quebra-cabeça entre essas histórias dessas vidas marginalizadas, que são dos personagens, então, da Ida, que é a protagonista, mulher, do Zepe, que é o filho dela, que é fruto de um estupro, então ela sofre esse estupro por esse soldado alemão que aparece logo na primeira frase do livro, o Zepe e o Nino, que é o outro filho dela enfim, era um filho que já existia, e aí acontece esse estupro, ela dá luz ao Zepe, ela tem um Zepe, e também, quando eu falo dessas outras vidas, né, que ela tá falando, que ela tá tratando, ela tá narrando, também são vidas de animais. Então, aparecem muitos animais, tem um cachorro, o Zepe vai ter um cachorro, que é quase como se fosse uma irmã, assim, para ele. E com esse cachorro, ele vai ensaiar as primeiras palavras. Então, é, quase como se ele aprendesse a falar esse balbucio, quando ele ainda é criança, com o cachorro. E aí, por isso que é muito interessante, porque no La Storia tem esse cruzamento de corpos, assim, então a gente não tá falando só de um corpo humano, a gente tá falando principalmente de um corpo animal que vai aparecer, e um corpo humano também é animal, né? E aí, voltando um pouco na estrutura do romance, a gente tem, então, esses capítulos iniciais, que são capítulos muito. É quase como se ela fizesse um arquivo histórico sobre o que está acontecendo naquele ano. Então, eu vou ler para vocês assim um trechinho só para ter uma ideia. Se vocês vão conseguir ver aqui a divisão, mas ele diz assim, 1900, e aí tem dois asteriscos. E aí ela começa a fazer quase um catálogo de notícias do que está acontecendo na época. 1900 a 1905. As últimas descobertas científicas sobre a estrutura da matéria marcam o início do século atômico. Depois, 1906 a 1913. Não há muitas novidades do grande mundo. Como já aconteceu em todos os séculos e milênios que o precederam na Terra, o novo século também se rege pelo conhecido e imutável princípio da dinâmica histórica. Para uns, o poder, para outros, a servidão. E sobre isso baseiam-se de maneira análoga tanto a ordem interna das sociedades, atualmente dominadas pelos chamados poderes capitalistas, como a ordem externa internacional. E aí ela vai discorrendo de todos os anos. Então, 1914, deflagração da Primeira Guerra Mundial entre os dois blocos de potências opostas, aos quais se agregam sucessivamente outros aliados ou satélites. 1918, termina a Primeira Guerra Mundial, com a vitória da Entente e seus aliados de então, 10 milhões de mortos. E aí a gente percebe que nesses capítulos anteriores, que vão costurando os capítulos da narrativa, ela vai fazendo esse contraste entre uma narrativa completamente histórica, porque ela está dando dados históricos do que está acontecendo,
e a narrativa em que ela está contando a vida desses personagens. E aí ela faz uma mistura entre história e literatura, né? Ela junta essas duas áreas para a construção do livro. Aqui, um pouquinho mais para frente, então, só para a gente ter em mente dessa de como se dá a estrutura do livro, assim. Tem sempre uma tem sempre os fatos históricos e aí depois ela sai dessa dimensão histórica e vai para a narrativa, ela entra no texto literário, né, na forma com que ela escreve, na escrita dela. E que a escrita dela também, o texto literário, porque quase esses jornais, né, que estão dando conta da história que está acontecendo, também é literatura. Então, ela também está brincando com esse limiar entre o que é literatura, o que é história, se as coisas se misturam, se vão juntas, se não vão. Voltando a essa citação, então aqui a gente tem então, o início do livro é marcado por esse tempo. Então a gente está em janeiro do ano de 1941. Temos esse soldado alemão, que é um personagem que está de passagem, que está aproveitando uma folga, encontrava-se sozinho, perambulando pelo bairro de São Lourenço. Então a gente também tem o bairro de São Lourenço que existe em Roma, que aparece já sendo nomeado na narrativa, né? Então, o bairro, a geografia do bairro está aparecendo. Roma já, a cidade já aparece nesse primeiro trecho, já indicado. Deixa eu ver o que a Annalise comentou. É como se a grande história e dentro dela a pequena história dos personagens. Exato. Essa relação, a gente estava falando, né, dos tecidos, das relações antes, é propriamente isso, assim. É a história também contada do ponto de vista, a grande história, né, com o G e o H maiúsculo, do ponto de vista, às vezes, dos vencedores, como na maioria das vezes acontece, e ela junta e tá trazendo como cerne do livro essas pequenas histórias, né? E aí a gente pode lembrar do Carlo Ginzburg, que era esse historiador, que foi esse historiador italiano, que é esse historiador italiano, né? Que trabalha na dimensão dessas pequenas histórias, assim. É a chamada microhistória. As micro-histórias, Cara, exato. que tu conta a história toda através dos personagens. Conforme tu está dizendo, na realidade, do ponto de vista dos vencidos, digamos assim. Achei interessantíssimo que ela faz isso. Depois você vai dar um toque aí, porque eu já procurei esse livro enlouquecidamente. Ou a história, né? Tá. Depois... Então, é porque tem esse grande problema que é o livro, essa edição que eu tenho, eu paguei muito caro num sebo quando eu fiz o projeto do doutorado, e ele não tem reedição, né? Essa última edição é a de 81. E com certeza posso fazer essa grande empreitada, porque o livro tem 600 e poucas páginas de fazer um PDF. Mas tem essa questão do Lastória, assim, porque ele não tem reedições e só tem em sebo e, assim, por valor. Não, Na tem no época. sebo, é uma coisa tão ridícula, eu achei na Amazon, 30 Uhum. reais, 30 reais, aí diz assim, é possível ler, só imagina o estadinho. E o seguinte, tinham dois, e o seguinte custava 600 reais. É isso. Não, é um absurdo. É um Eu tive que absurdo. Eu comprar em paguei. italiano. Eu acho, Oi? eu consegui comprar em É, italiano, tem porque que eu não ler achava em italiano. português. E aí uma amiga que mora na Europa me trouxe nas férias dela, porque Uhum. realmente não tinha como ler, né? De outra forma. Sim. Mas Não é bem. eu até ia comentar, né? Que é bem curioso isso, né? Da Morante não ter tido essa abertura para o mundo, né? Assim, de tantas traduções.
E porque ela é muito lida na Itália, né? E é uma das maiores autoras Sim. contemporâneas italianas. Ela é muito lida na Itália e aqui, essas traduções últimas, né? Tanto da Ilha de Arturo, pela tradução da Barney, e o Pro contra a Bomba Atômica, que são as traduções mais recentes, assim, das obras dela, é, são também, que é isso, a Ilha de Arturo já tinha uma tradução, então o mercado editorial ele não tá olhando para ela, porque ainda que a Ferrante, por exemplo, tenha aberto esse espaço para essa. E também a gente tá acompanhando uma movimentação, um movimento de tradução de literatura de autoria feminina, né? Então a Natalia Ginsburg também está tendo um boom de traduções agora no Brasil. Mas ainda, e outras autoras, a Calandrone, enfim, mas ainda tá engatinhando, assim, a Morante é muito desconhecida. E aí tem essa grande questão em volta do A História, porque não tem, simplesmente, esse livro aqui, assim, R$ 400, porque eu ia fazer doutorado e então vamos investir, né, mas realmente não tem, assim, é bem complicado. A Relógio d'Água portuguesa tem. O Hum? problema é que a gente tá numa época de poder fazer importação, que está muito ridículo os preços para você fazer isso. Mesmo você Uhum. pagando em dólar, tudo bem, você pagaria em dólar, em euro, desculpa, mas a importação é ridícula, que não era assim isso. Sim. Relógio d'Água tem, realmente, essa outra edição. Eu queria fazer só uma observação, que eu fiquei tão fascinada com aqueles fios da nossa Sim. Sardenha, que é assim, ó, é porque eu acho que vocês são jovens, vocês não brincavam de cama de gato, não? Aquela figura que ela está com coisa, era brincar de cama de gato, e você tinha que ser capaz, o outro tinha que ser capaz de tirar essa cama de gato sem desmanchar, e ela ficava outra forma. É coisa muito bonita isso. Eu não brincava, vou Eu atrás. brincava demais, mas né, eu estou uma senhorinha, mas era Cama de uma coisa gato? assim, você treinava para passar para o Brincava outro. também. O outro só podia receber se ele soubesse tirar. Aquele desenho que ela está é um, e você Uhum. tirava por trás e depois você tirava por dentro. É uma coisa fantástica, porque é derivado disso. Muito Uhum. interessante aquela coisa, eu vou até olhar depois o trabalho dela. Eu brincava na Adorei. escola, inclusive a gente Isso. fazia aquele elástico de pular, né? Fazia a cama de gato Fazia a com. cama de... Oh, como é, Sim, eu como é. também lembro disso. Vão as memórias. Agora, eu queria só falar uma coisa, Helena, se você me permitir, Diga. Claro. sobre esse entrelaçar, né, que no início lá a epígrafe do La História é para o Uhum. analfabeto a quem escrevo, né? Então, acho que esse entrelaçar parece que é como você disse, ela empresta o corpo dela, né? Um pouco como se essas linhas passassem pelo corpo dela e pelo corpo de a quem ela remete essa história e depois ao corpo de quem vai ler, né? E depois é o narrador de Macabeia, né? Que com o fio, esse mesmo fio, eu fiquei pensando, ele entrelaça a Macabeia, né? No meio daquelas ruas do Rio de Janeiro, né? E aí Uhum. ele consegue ali como que tecer uma história e ele consegue atingir com essa arte a própria Macabé e aqueles que leem ela, né? Como por exemplo, quando ele fala que ela é um corpo que respira, né? A Macabé em si, ela se sensibiliza, mas a gente também se sensibiliza junto com ela. Então, esses fios, eu gostei disso que você falou da Maria Lai, Uhum. eu não Isso. consegui gravar direito. Maria Lara. Mas que é essa arte que desperta, que entrelaça, que ativa os sentidos, né? Que faz a gente sentir vivo através da estética e também da sensibilidade, né? Do fator sensorial que a arte Uhum. provoca. Porque não é só o que a proposta ali da Maria Lai não é só ir colocando os fios e entrelaçando a cidade, não, é que os corpos, as pessoas que estão ali, corporificadas, elas incorporem também, né? Elas, quase como se elas fizessem, o corpo delas também faz parte daquela arte. E na Hora da Estrela, a mesma coisa, assim.
tem essa dimensão essa cena que eu tava comentando antes de quando a Macabea chora, e que por coincidência a gente percebe assim que tem muitas relações entre Brasil e Itália, né, entre tudo isso, né, das autoras da literatura. É, quando ela escuta essa música italiana, e aí ela para e ela, mas existe uma outra existência. Eu posso sentir, né, coisas. Eu não só vivo e bato a minha mão na máquina de escrever e faço perguntas repetidamente, escuto a rádio que não para de falar, mas ela também justamente traz para essa dimensão relacional, assim. E eu acho que quando isso acontece é quando a Macabea começa a se relacionar consigo mesma. Porque aí ela alcança quase uma consciência, assim. Apesar de não, talvez não ser tanta, mas ela tem essa sensibilidade, né? Eu acho que e o trabalho da Maria Laia é muito bonito, assim, para pensar essa grande rede de relações, né? Deixa eu voltar aqui. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu, infelizmente, preciso sair e Ah, gostaria de dar uma sugestão, se não seria possível fazermos um grupo para troca de materiais a respeito, né? uhum. Eu acho que facilitaria. E gostaria de dizer que no Spotify tem um podcast, depois, se formar o grupo, eu coloco para vocês, se alguém não conhecer. Mas acho que é só colocar Falando com Clarice. Tem muitas entrevistas da Clarice e muitas pessoas em podcasts falando de Clarice. Tem uma entrevista com a Hélida Pinon. Uhum. Hélida, não. Ai, me deu um branco. Hélida, né? Nélida. A Nélida Pinon, sobre a Clarice Lispector, que é uma preciosidade. Então, acho que vale a pena dar uma olhada lá, que é um material bárbaro. Sim, maravilhoso. Olha, Diga. superou as minhas expectativas, eu estou muito feliz e lamentando ter que sair. Ai, já tá acabando, já tá acabando. O Mas próximo vai ser que dia? vai ser quinta-feira que vem também, no mesmo dia, mesmo horário. Nossa, não vou poder participar. Vai ficar gravado? Vai Você ficar tem gravado. disponibilidade? Ai, que pena, não vou poder, gente, mas eu volto no próximo. Então tá. Beijo Ai, para todas. beijo. Obrigada, Márcia. Gente, já vamos terminar, tá? Que já passou aqui um tempinho, mas só para finalizar. A gente então estava falando da estrutura do Lastória e do início da narrativa. E aí aqui eu trouxe a Macabea, nossa querida personagem, que é a imagem do filme, né? Esse filme da Era da Estrela é fantástico, é muito bom. E o fragmento que eu trouxe não é da primeira página, mas é das páginas iniciais, ali, página 12 do livro, em que o narrador diz o seguinte: é que numa rua do Rio de Janeiro, peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. E aí aqui, então, a gente está situada estamos todas situadas na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já aparece. E o que eu queria chamar a atenção nesse trecho é: peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Esse peguei no ar e esse relance, eles vão se relacionar com a questão do olhar que eu tava colocando antes, que vai servir muito para a gente pensar a personagem da Macabea, porque ela toda também vai estar sendo construída a partir do olhar desse narrador que está falando sobre ela, e que é justamente uma cena que está passando, assim, numa rua do Rio de Janeiro. Ele pegou no ar, tá quase escapando, quase como se a imagem dela fosse essa imagem
transparente, assim, uma imagem que não está muito nítida. Dessa moça nordestina. Então, enquanto no livro italiano, no A História, a gente tem uma situação que ainda não traz a protagonista, né? A gente viu aqui. Em Rio de Janeiro, aparece o soldado alemão, que é o personagem que vai violentar a Idutsa, que a gente chama de Ida, que é a personagem principal, mas ela ainda não aparece na história, né? E nesse trechinho, o Rodrigo já tá colocando o protagonismo da Macabé, a gente já tá falando sobre ela, mas essa imagem que tá quase muito fugidia, assim, ela tá quase se dispersando no ar. E aí, a partir disso, começa a se desenrolar a história. Pra gente finalizar, aqui, então, eu trouxe 2 imagens para a gente ter em mente. A primeira, de um bombardeamento, então, uma cidade bombardeada, que vai ser o contexto da cidade de Roma, onde vai se passar o romance da Elsa Morante. E do lado tem uma imagem do antigo Rio de Janeiro, que é onde vai se ambientar a história da Macabea. Então, aqui a gente já percebe que são cidades que aparecem diferentes, né? Então, ali a gente tem um Rio de Janeiro que está se modernizando, está começando a passar por esse processo de modernização, de industrialização, enquanto que a cidade de Roma, apesar de ela aparecer com seus bairros, os seus lugares específicos, que a gente consegue saber onde a gente consegue localizar, é uma cidade que é isso, ela está sendo bombardeada, então tem essa fumaça, tem o barulho, e aí todos esses elementos vão fazer parte, vão construir a Roma que a gente vai encontrar no romance. Para finalizar, eu trouxe aqui a imagem de um personagem que eu gosto muito, que é o Marcovaldo, que é um personagem do Calvino, do Ítalo Calvino, em que ele, aqui, né, quem já leu sabe, o Marcovaldo está olhando para os cogumelos que estão nascendo ali no chão, né, da rua. E aí eu trouxe uma citação para a gente começar a pensar esse olhar, né? Diz assim: o olhar de Marcovaldo perscrutava ao redor, buscando o aflorar de uma cidade diferente, uma cidade de cascas, escamas, brotos e nervuras, sob a cidade de verniz, asfalto, vidro e reboco. O passeio de Marcovaldo seguia um pouco o itinerário de uma fileira de formigas. Depois se deixava desviar do voo, de um escaravelho perdido. Depois se demorava em acompanhar o movimento sinuoso de uma minhoca. Não eram somente os animais que invadiam o campo. Marcovaldo descobria que nas bancas de jornais, do lado norte, se formava uma delicada camada de mofo, que os arbustos em vasos na frente dos restaurantes se esforçavam para empurrar as próprias folhas para fora das molduras de sombra da calçada. Esse é um trecho, e ele está falando do olhar desse personagem, que eu tô quase um pouco esse convite assim para a gente conseguir enxergar essas mulheres, esses personagens e essa cidade, descobrir que Roma que a gente está falando, que Rio de Janeiro que está se montando na nossa frente através da literatura, para a gente fazer esse gesto que o Marcovaldo faz de se aproximar. Então, assim, ele se agacha, né, quase como se ele estivesse se agachando para enxergar, assim, e ele está em busca dessas matérias. Então, ele fala aqui de cidade de casca, de escama, de broto, nervura, e faz um contraste com, por exemplo, o vidro, que era um material que a gente estava falando antes, que tem essa transparência, assim, que entrega tudo. Então, o que o personagem aqui, ele busca são essas ranhuras, assim, esses materiais que a gente não consegue descobrir tudo, a gente precisa investigar. E aí, então, essa soma desses gestos que ele vai fazendo, então, acompanhando a fileira de formiga, o escaravelho, então, são coisas todas, e aí tem a presença dos animais também, que a gente estava
eu estava comentando antes, e essas matérias que o mofo, por exemplo, que a gente descarta o mofo, né? A gente faz de tudo para não ter mofo, para descartar o mofo, para evitar o mofo. E o personagem do Calvino justamente se interessa por isso. Então, quando a Macabea, quando o Rodrigo S.M. diz que a Macabea é um pedaço é um fio de grama que nasce no meio do asfalto. Então, o asfalto tá ali, e aí é como se a Macabea rompesse, fizesse também esse gesto assim, de resistência para viver e para sobreviver quase nessa Rio de Janeiro meio selva de pedra, assim. E justamente se aproxima um pouco do personagem do Marco Valdo, né? E a Macabea também vai ter esse olhar muito muito aguçado, assim, para ver as coisas menores. Deixa eu ir um pouquinho. E aí, aqui, só uma das imagens para a gente deixar o gancho para a semana que vem. Alguns elementos que vão dar o tom, que vão desenhar essas cidades que a gente vai tratar, né? Que a gente vai enxergar aqui. Uma bomba aqui como alusão à guerra que está acontecendo, né? Sobretudo no A História, esse fundo da Segunda Guerra. O rádio que a Macabea escutava e que ela escutava várias palavras que ela não sabia o significado, e aí depois ela ficava enchendo o Olímpico, que era o namorado dela. Sim, mas isso aqui significa cultura, significa o quê? E aí ela ficava, assim, exaustivamente enchendo ele de questões. A máquina de escrever, e a Macabea era datilógrafa, e a Ida, que é a personagem do A História, era professora. Ela dava aula em escola, então também tinha a gente pode perceber essa relação da leitura e da escrita, assim. E aí, aqui eu coloquei uma imagem de revista, porque tanto a Ida quanto a Macabea, elas têm qual a obra da citação? Da citação do Calvino é Marcovaldo. Deixa eu escrever aqui. É o nome do personagem que dá nome ao livro. Se foi essa a pergunta, eu acho que é. Qualquer coisa me pergunta de novo aqui que eu revejo. E aí, um último símbolo para a gente também ter em mente, que eram essas revistas, e que a Macabea tinha esse sonho de virar a estrela de cinema, né? De virar essa personagem famosa, de ter um momento de ascensão. E a Ida, no apartamento dela, ela vivia com os dois filhos, né? O Zepe e o Nino, numa casinha, num apartamentinho bem pequenininho, que é o ambiente onde vai se desenvolver muitas páginas do livro, onde o Zepe, que é esse segundo filho dela, vai viver, assim, meses e meses até ele conhecer o mundo fora daquele espaço. E ela tinha pendurada nas paredes fotos de mulheres famosas de revistas, assim. Então também tem essa dimensão estética e do desejo das personagens vai aparecer em relação às revistas, né? E essas pessoas, essas mulheres famosas, essas imagens, aparece tanto tem uma coincidência ali, tanto na Hora da Estrela, quanto na parede do quarto da casa da Ida, em que isso vai aparecer também. Aqui eu trouxe uma citação da Butler, que ela diz o seguinte: é necessário reivindicar que os corpos tenham aquilo de que precisam para sobreviver, uma vez que a sobrevivência definitivamente é uma pré-condição para todas as outras reivindicações que fazemos. Ainda assim, essa reivindicação se prova insuficiente, porque sobrevivemos exatamente para viver, e porque a vida, por mais que requeira a sobrevivência, deve ser mais do que sobrevivência para ser uma vida possível de ser vivida. Esse trecho é de um texto dela que chama Pode-se viver uma vida boa em uma vida ruim,
que é um texto muito interessante para pensar essas vidas marginalizadas, essas vidas que são violentadas. E aqui ela fala dessas duas condições, assim, de tu viver e tu sobreviver. Então, tanto a Ida quanto a Macabea são duas personagens que estão sobrevivendo, estão tentando resistir nesse mundo que é feito contra elas. Tem uma passagem da Hora da Estrela em que o Rodrigo fala que Rio de Janeiro, que aquela cidade é toda construída contra a personagem da Macabea, e da mesma forma Roma, que está sendo destruída, né, está sendo bombardeada pela guerra, mas também dentro dessa sobrevivência existem momentos, existem elementos, por exemplo, a infância, a relação com os animais, com a música, que trazem essa dimensão de não apenas essas personagens estarem sobrevivendo, mas também vivendo, né? Conseguirem criar quase abrir uma brecha dentro de uma condição tão precária, tão miserável, tão violenta, para ter algum tipo de sensibilidade, de afeto, e é disso, assim, essa citação da Butler e esse texto dela tá falando, assim, tá chamando a atenção. Bom, e aí o trecho do poema que eu trouxe no início do encontro, porque afinal cada começo é só continuação. Continuemos então na semana que vem. E aí, agradeço a participação de todas vocês, de quem tá assistindo também. Semana que vem, o nosso encontro, a gente vai falar sobre Aida e Roma. Então, a gente entra no romance A História e a gente vai continuar aí tecendo pegando os fios, amarrando os fios e a gente vai entrar propriamente no texto literário, pensar a cidade e a literatura, né? A narrativa da Morante. É isso. Eu vou interromper a gravação. Deixa eu ver como que faz isso.